Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast Você Pode, e hoje nós temos um convidado especial aqui, o Pedro, também eu e o Bruno aqui, para conversar hoje com ele sobre Balanced Scorecard. É isso, Pedro? Balance Scorecard, isso. Ainda sai aí ainda antes para falar certinho, olha só pra você ver. Mas antes que a gente começar a bater o papo aqui, eu pedi para você já se inscrever no canal aí, né? Dá seu like aqui, deixe sua curtida e compartilhe esse conteúdo aí, que o bate-papo vai ser muito bacana. Então, seja muito bem-vindo, Pedro. E conta pra nós aí um pouquinho quem que é o Pedro. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, eu trabalho com consultoria estratégica já há quase 5 anos. Tenho uma agência aqui em Passos, tá? Trabalho com consultoria, atendendo empresas aqui na região e atendendo também até online, se for o caso, né, se o projeto permitir. Mas eu tenho sempre um apreço muito grande pelos atendimentos presenciais. Eu gosto muito do tete a tete, gosto muito dessa questão de conhecer um pouco, né, do ambiente da empresa a qual estou atendendo. Então, até essa questão de estar atendendo na região se dá por conta disso, porque fica mais fácil para a gente poder se deslocar. Mas, como eu disse, tem uma agência aqui em Passos, a Duit, Gestão Estratégica, e o meu foco principal do meu trabalho é o planejamento estratégico. Tem outros produtos também dentro da agência, trabalhamos com outras vertentes que são complementares, mas o principal produto está pautado no planejamento estratégico, que é o que a gente vai falar hoje. Fala um pouquinho para a gente então, aproveitando esse gancho, sobre planejamento estratégico, os critérios básicos, quais são os primeiros passos seu dentro de uma empresa quando você assume esse trabalho de auxiliar as empresas a crescer. Perfeito, Bruno, perfeito. O planejamento estratégico nada mais é, se a gente for pegar lá a essência de um plano de ação, né, aquele 5W2H que a gente aprende bem lá no comecinho, o que vamos fazer, quando vamos fazer, como, quem é o responsável, onde será feito, enfim, se a gente pega a essência do planejamento estratégico, nós vamos ter lá dentro esse plano de ação. E a partir daí nós vamos começar a entender que existe um prazo para que as coisas aconteçam. Toda decisão, quando ela é tomada de uma forma consciente, ela pode ser considerada uma decisão estratégica. E a partir do momento que a gente cria um plano de decisões conscientes, a gente pode falar que a gente está criando um planejamento estratégico. Sempre pensando o que isso vai nos trazer de bom, o que isso vai acarretar, o que isso vai, né, contribuir para que o negócio continue desenvolvendo, continue evoluindo. Então, a cada ação que é feita, a gente tem que pensar, né, nesse retorno do planejamento. Bacana. Quando você fala em planejamento, né, eu acho que todo empreendedor está buscando aí realmente se organizar a empresa dele. Em média, assim que você percebe, quando que eles percebem essa importância de começar a planejar? Porque o ideal é que já tivesse, né, antes mesmo de abrir o próprio negócio, já dá uma pincelada, já dá uma estruturada para que evite erros, né, ou tem menos dificuldades, vamos dizer assim. E quando se percebe que o pessoal começa a ter essa visão? Bacana, Bruno. Pergunta muito importante, porque de fato o que a gente percebe é o pessoal aos poucos valorizar, né, um pouco mais essa importância do planejamento estratégico, mas infelizmente é uma minoria, né, ainda frente ao tamanho do mercado que nós temos. O ideal é que a partir do momento em que a empresa de fato, né, tá sendo idealizada, né, está sendo pensada, a gente já comece a fazer um planejamento estratégico. E isso a gente vai falar ainda com mais detalhes sobre todos esses passos, mas se isso começa desde o princípio, desde a concepção do negócio, tende a ser mais frutífero, é uma consequência. Se a gente consegue desde o início fazer ações que tenham sentido para a empresa, com certeza ela vai ser uma empresa mais sólida, mais saudável. Porque se a gente vai simplesmente ali deixando, né, à mercê dos acontecimentos e depois que se preocupar na hora que as coisas já estão, né, piores, então as consequências podem ser mais graves. Então, se a gente, desde o início, quando a empresa começa, a gente já coloca o planejamento estratégico para funcionar e caminhar com a empresa, nós vamos ter um resultado melhor. Mas isso não quer dizer que se a empresa já começou sem o planejamento, ela não
não tem como fazer mais, não tem mais essa opção. Muito pelo contrário, a qualquer momento nós podemos colocar o planejamento estratégico em pauta, mas é importante que a partir do momento que se tome essa consciência, as coisas realmente mudem. Não é aquela coisa, hoje eu acordei animado, eu quero fazer um planejamento estratégico para o meu negócio para ver o que isso vai dar. E amanhã engavetar esse projeto e deixar isso de lado. Isso não pode existir. O que tem que acontecer é que a partir do momento que se tome essa decisão, tem que haver também não só a mudança de mentalidade, mas uma mudança de hábito, de disciplina, para que realmente aquilo tenha proveito. É muito bonito no papel, mas mais bonito ainda é quando é feito na prática, quando é realmente colocado para ser executado ali com a equipe engajada, com o próprio empresário engajado e com até mesmo os terceiros que estão envolvidos também na empresa possam se engajar com o planejamento. Quando você inicia esse trabalho de planejamento estratégico, quais são os primeiros detalhes que você aborda? Quais são as primeiras questões que você toca como empresário ali, que você toca nesse assunto com ele, para poder geralmente fazer essa virada de chave para ele entender o que é necessário? Perfeito, perfeito. Eu, assim, para ser sincero, eu nunca vou me opor, né, a uma vontade de se fazer um planejamento estratégico. Acho que toda boa intenção ela é muito válida, mas o primeiro passo é sempre, de fato, uma conversa com o empresário para entender o que ele realmente está querendo alcançar com aquilo. Nós, como empresários, nós devemos sempre pensar não somente no benefício próprio. É claro que a gente trabalha, a gente tem os nossos negócios para que a gente possa também enriquecer e ser feliz com isso. Mas nós temos que pensar, num primeiro momento, no negócio que nós temos. Em quem nós impactamos? Os nossos clientes, os nossos colaboradores, os terceiros que estão envolvidos no nosso negócio. Então, a partir do momento que a gente cria essa consciência de crescimento coletivo, pensando na empresa como ponto central disso, aí sim é o momento para a gente começar o planejamento. Então essa conversa é para entender qual é o seu objetivo com o planejamento estratégico. Seu objetivo é ganhar mais dinheiro? Se for simplesmente isso, existem outros meios a não ser o planejamento estratégico. Agora, se você começa a pensar em realmente um propósito, você começa a pensar numa visão de futuro, aí sim é a hora da gente começar. Então o primeiro passo é de fato uma conversa, mas depois a gente vai caminhar com algumas ações. Para começar um planejamento, é até interessante a gente entender, né, como é essa metodologia, né, que é o BSC, né, o Balance Scorecard, que o Bruno apresentou para nós agora no começo. Ele começa embasado em alguns aspectos de cultura que a empresa tem. Então, se a empresa ainda não tem esses aspectos de cultura definidos, claros, quanto para o empresário, quanto para todo mundo que está envolvido, a primeira coisa é dar um passo atrás e começar a pensar nisso para só depois, de fato, ir para o planejamento estratégico, no caso, o BSC. E o que eu falo com relação a isso? Principalmente sobre cultura empresarial. E aí nós vamos falar de missão, nós vamos falar de visão, nós vamos falar de valores. Porque ali dentro nós vamos enxergar a essência para fazer com que o planejamento seja embasado de fato e faça sentido para a empresa. Porque se não tiver esses aspectos aí, pode ser que fique muito fácil para poder burlar e poder simplesmente abandonar, porque não há um embasamento dentro do planejamento. O primeiro era criar essa identidade dela, né, enquanto empresa, para entender quais são esses valores que ela tem. Exatamente, exatamente. Eu percebo esse movimento quando o empresário entende, ou ele deve fazer esse movimento de desassociar, separar ele da empresa. Sim. Né, de realmente querer entender fazer da empresa, vamos dizer assim, um ser vivo. Né, independente daquilo que ele quer para ele, né? Muitas das vezes ele acaba se misturando ali, acho que no dia a dia, não, a empresa é minha, eu faço desse jeito, eu vou executar daquela forma, eu sou o melhor naquela função e tudo mais, e vai se misturando. Tem hora que ele não sabe se é ele que está fazendo as questões ou se é a existência da empresa, né? Acho que na hora que ele começa a olhar, não, sabe, dar aquela afastada assim, não, esse aqui vive sem mim, acho que é... Sim, pelo menos deveria. Deveria viver sem depender do empresário, né? Exatamente, acho que é importante essa separação, para poder realmente começar você a se afastar no sentido, para que aquela
aquela empresa comece a movimentar sem ele. Com certeza. É até importante até destacar que isso que você está falando, Bruno, não é necessariamente um afastamento do empresário, mas, como a palavra que você usou, uma dissociação. Uma coisa não tem que depender da outra. A empresa não tem que depender do empresário para continuar existindo. E porque se isso acontece, das duas, ou uma hora a empresa não vai resistir, ou o empresário não vai resistir, porque uma hora ele vai ficar saturado demais de trabalho. Então, não basta só ele compreender, né, ele tomar essa consciência, mas ele também criar, né, ações para que isso possa acontecer da maneira mais saudável possível para os dois lados. Senão daqui a pouco nós temos um empresário doente de tanto trabalhar e a gente tem uma empresa ali machucada por ter sido abandonada pelo empresário. E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. A gente quer que a empresa seja sólida, mas sem ter essa dependência do empresário estar sempre presente, trabalhando de fato, operando o negócio Na linha de frente, né? Na linha de frente para fazer o negócio funcionar. Exatamente. E quais seriam esses aspectos? Né? São 4 aspectos? Isso, sim. Do BSC? Exatamente. 4 perspectivas, melhor 4 dizendo. perspectivas, exatamente. O BSC, até a gente voltar um pouco historicamente para entender, o BSC ele surge num estudo publicado em 92 por 2 autores americanos, eu até anotei Robert Kaplan e o David Norton. Eles publicaram um estudo que até o final dos anos 80 acreditava-se muito que a saúde de uma empresa estava atrelada única e exclusivamente aos resultados das suas finanças. Se a empresa tinha fluxo de caixa, se a empresa tinha um capital de giro, a empresa estava bem e assim a gente seguia. E empresas que apresentavam endividamento, ou às vezes uma empresa que apresentava outros aspectos que não fossem necessariamente o lucro, eram empresas que estavam mal das pernas. Só que esses 2 professores, eles perceberam que não era necessariamente assim, principalmente com o avanço da tecnologia. Muitas empresas começavam a investir muito, começavam a melhorar os seus processos, começavam a investir não só na venda para o cliente, mas na experiência para o cliente. E aí, nesse momento, eles, deve ter alguma coisa de interessante nessas empresas. Por mais que elas não estejam apresentando números no financeiro tão bons, tem coisa aí que a gente pode medir. E aí eles pegaram um grupo de empresas e começaram um trabalho, um estudo durante um período. Convidaram outros consultores, convidaram outros professores para fazerem parte desse estudo e eles pegaram ali algumas empresas e avaliaram durante um período. E aí o que eles chegaram foi justamente nessa metodologia do BSC. Nesses 30 anos, né, de história do BSC, a gente vê hoje muitas, não só empresas, mas repartições públicas. A gente vai ver muitas prefeituras, estados mesmo, usando essa metodologia para fazer o seu planejamento estratégico, e eles começaram a entender a necessidade de estruturar como seria a aplicação dessa metodologia, mas ela sofreu muitas alterações. Não significa que necessariamente o BSC foi descaracterizado, significa que ele foi sofrendo umas mutações de forma positiva e até mesmo para ser enquadrado, né, para ser aplicado em qualquer tipo de empresa, em qualquer tamanho de empresa. Então hoje a gente tem, como eu já disse, órgãos públicos, empresas muito grandes, mas nós temos também um MEI, por exemplo, uma empresa com 2, 3 colaboradores pode ter também o planejamento estratégico. E aí, respondendo a sua pergunta, dentro do cerne do planejamento, esses 2 autores, eles distribuíram em 4 perspectivas, que são, a primeira delas, aprendizado e inovação. Em alguns lugares a gente vai ver como aprendizagem e conhecimento, aprendizagem e crescimento. Depois nós temos processos internos, depois nós temos clientes e por último nós temos finanças. Isso pode variar um pouco de negócio para negócio, principalmente pensando nos fins daquela empresa. Se a gente pega, por exemplo, uma instituição filantrópica, eles não vão falar necessariamente de finanças dentro da perspectiva do BSC, mas eles vão falar sobre sustentabilidade. Então, eles criam uma correlação entre as perspectivas para poder fazer com que a metodologia aconteça. Então, como eu disse, dentro
de toda a estrutura, existe um direcionamento para o BSC acontecer, mas existe ali essa facilidade para que façam-se algumas adaptações e a ferramenta se aplique melhor dentro de cada negócio. Você comentando aí dessas perspectivas, dessas questões financeiras, né? Aí nós estávamos comentando, eu lembrei, até as startups hoje em dia, na verdade, elas apresentam prejuízos muito bilionários, eu acho que chega a ser, dependendo da startup. Mas ainda assim, tem gente que ainda investe nelas. O próprio Nubank, que é o que eu lembrei aqui na hora, balança atrás de balança, apresentando prejuízo. Exatamente. E mesmo assim, está arrecadando dinheiro. Acho que está muito mais ligado nessa vivência do cliente, né? Da percepção com o cliente, né? Sim, exatamente. É interessante você citar isso, principalmente porque existe um propósito para isso. Eu me lembro de um tempo atrás, ver justamente um relatório da Pets, que é aquela multinacional de pet shops, né, muito grande, que eles publicaram, né, uma projeção de prejuízo por um período, dados os investimentos que a empresa faria durante um período. E eles já haviam programado esse prejuízo para os investidores, para que eles não se assustassem quando, né, vissem lá os resultados, né? Então todo mundo já ficou ali sabendo, e hoje a gente vê a Pets cada vez mais forte, montando lojas cada vez maiores. Onde que vai parar esse pessoal? Porque eles estão realmente indo muito bem. Então esse é de fato um ponto muito interessante, que foi uma das hipóteses, né, que esses autores tinham. Então peraí, se a empresa está dando prejuízo, não significa necessariamente que ela está ruim. A gente tem que olhar outros aspectos antes de decretar isso aí. É aí que surge, então, é aí que nasce o Balance Scorecard, que é uma metodologia de planejamento estratégico. Certo. E nessas 4 perspectivas que você disse, a primeira foi sobre aprendizagem e inovação. Aprendizagem e inovação. O que se elabora nesse processo? O que é avaliado ali dentro da empresa para isso? Perfeito. Antes, só para fazer um pouco mais de sentido, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como é feita essa criação do planejamento, porque a gente tem que ver lá no final das contas essas 4 perspectivas refletirem tudo aquilo que foi discutido até a criação de fato do planejamento. Nós começamos, como eu já havia dito, com a concepção da cultura, do manual de cultura da empresa. Então nós vamos falar de missão, visão e valores, porque a gente entende que dentro de uma pirâmide, né, dentro de uma hierarquia do planejamento estratégico, lá na base do planejamento, nós temos 2 aspectos principais, que é a missão da empresa, o propósito, né? Faço até a indicação de um livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, né? Não sei nem se o nome dele é exatamente essa pronúncia, mas ele vai falar muito sobre a importância do propósito, não só para a pessoa, mas para a empresa também. E depois também nós temos os valores, que são como a empresa vai conseguir desenvolver esse planejamento. Então nós temos ali como base do planejamento missão e valores. E lá no topo dessa pirâmide, depois de toda essa estrutura, nós temos a visão. Justamente por pensar que através da missão e dos valores que nós temos um direcionamento que nos levará a alcançar a visão de futuro, a alcançar o objetivo maior que a empresa tem. Então a gente começa com a criação disso. E junto disso, nós vamos avaliar outros aspectos muito importantes para darem sentido para o planejamento, como por exemplo a matriz SWOT. A matriz SWOT que vai avaliar, né, o impacto dos aspectos internos e externos do negócio, são as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, e ali dentro nós vamos criar diretrizes para o planejamento estratégico. Dentro do cruzamento de todos esses 4 aspectos da matriz SWOT, nós vamos sair de lá com diretrizes. Essas diretrizes, elas são complementares à missão, visão e valores. Então percebam que isso vai fazendo sentido quando a gente pega a cultura, mais esse estudo, né, da SWOT, e a gente vai chegar então no que a gente chama de mapa estratégico.
Dentro do mapa estratégico, nós vamos construir as 4 perspectivas. Para cada perspectiva, nós vamos montar objetivos. E aí é onde eu chego na sua pergunta. Como que a gente monta o que é feito dentro de aprendizagem e inovação? A gente discute dentro da cultura do negócio e dentro da matriz SWOT e de outras ferramentas ali que são complementares, a criação de objetivos que possam satisfazer essa perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então é o momento que nós vamos olhar para a empresa e falar assim, pensando nisso tudo que nós queremos, onde que a gente quer chegar com aprendizagem e inovação, com aprendizagem e crescimento. E aí nós vamos criar objetivos para um horizonte, a princípio, de 5 anos. Então nós vamos criar ali coisas que não são feitas na semana que vem ou no mês que vem. Nós vamos criar algo grande, porque isso vai ser desdobrado daqui a pouco. Então a gente pensa em 3, 4, alguns lugares bem mais do que isso, mas eu sempre recomendo que a gente trabalhe com esse número de 3 a 4 objetivos dentro de aprendizagem e crescimento para serem alcançados nesse longo prazo, nesses 5 anos. Então, repito, eles não precisam ser alcançados imediatamente, mas eles precisam sim ser trabalhados um pouquinho de cada vez para que lá na frente isso dê certo. Se a gente for deixar para daqui 4 anos e meio começar a fazer, também não adianta nada. E ali dentro, a gente vai pegar esses objetivos, cada um dos 3 ou 4 ou mais objetivos, e nós vamos desdobrar esses objetivos em metas. Cada meta, ela tem um prazo para ser cumprida. E para cumprir uma meta, não vai ser simplesmente ir lá, hoje eu vou bater tal meta. Não, a gente sabe isso, a gente vai falar do time comercial, do time de marketing, a gente vai falar de vários departamentos. Uma meta também precisa de um tempo para ser batida. E aí é onde a gente pega cada meta e transforma num plano de ação. E aí lá dentro desse plano de ação, aí sim, nós temos várias tarefinhas. Hoje nós vamos fazer isso, amanhã nós vamos fazer isso, semana que vem nós vamos fazer isso, na outra semana isso. E quando a gente conclui o plano de ação, nós vamos dar por entendido que a meta foi atingida. E quando a gente bate todas aquelas metas, a gente entende que aquele objetivo foi alcançado. E quando todos os objetivos estão alcançando, a gente está chegando na nossa visão. Então é onde a gente monta aquela pirâmide com missão, valores, e aí a gente vem objetivos, metas, planos de ação, tarefas, visão. É onde a gente olha pensando que tudo que eu vou fazer todos os dias vão me fazer chegar lá. Sim, com certeza. Acho que esse passo a passo que você passou, talvez a princípio pode parecer complexo, né? Mas na verdade não é. É porque muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele não tem talvez o receio, talvez, de fazer escolhas. Acho que eu percebo um pouquinho disso, de fazer escolhas, porque se eu escolho, nós seres humanos, na verdade, não todos, se a gente escolhe esse carro, automaticamente a gente está dizendo que todos aqueles carros ali, a gente está dizendo não. E na verdade não é, né? Quando você se posiciona nesse sentido, igual você trouxe essa pirâmide, você traz conforto, porque você já consegue ter a visão do que você quer. Sim. Você não precisa ficar novamente refletindo qual escolha que você vai fazer. Você só segue, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Bruno. Eu quero até só aproveitar aqui, eu construí aqui a ideia, eu queria só corrigir. Eu fiz ela ao contrário aqui, viu? Na hora de explicar aqui, eu empolguei nos pensamentos aqui. Como a gente tem lá na base a missão e os valores, e o propósito, a entrega desses nossos valores, ele é diário. O primeiro nível depois de missão e valores é justamente as tarefas. As tarefas concluídas, elas atingem os planos de ação atingem as metas os objetivos e, por fim, a junção dos objetivos, a visão. Então, eu tinha falado ao contrário isso, então só para corrigir, eu só fiz essa confusão na hora de passar. Mas, de fato, pode parecer ser complexo, mas não é, porque é um processo, é um método. Nós precisamos entender que o BSC, ele sendo construindo etapa por etapa, parte por parte, ele traz um resultado quase que natural,
porque a gente percebe as coisas sendo feitas de forma mais espontânea, porque você engaja a equipe, você traz as pessoas para trabalhar com você, e aí naturalmente a gente vai... E com o próprio planejamento já tem, vamos dizer assim, a justificativa. Sim. Né? Tanto a justificativa, por que eu vou fazer isso? Já tá pronta a justificativa. É essa que eu vejo que seja a grande importância. Exatamente. E aí uma coisa muito importante, faz parte também dessa criação do planejamento estratégico, é entender quem participa da criação desse planejamento estratégico, porque nós não temos necessariamente só a diretoria envolvida nisso. Se a gente for pensar naqueles níveis hierárquicos, até o operacional ele pode fazer parte também da construção do BSC, claro que com uma participação limitada, mas principalmente a equipe tática gerencial, ela tem uma influência muito grande na criação desse planejamento. E aí, para falar disso, a gente transforma essas perspectivas, essas 4 perspectivas, em comitês. A gente pega aprendizagem e crescimento, processos internos, clientes e finanças, e a gente transforma isso em comitês. E ali dentro de cada comitê, nós delegamos um responsável. Então, por exemplo, na perspectiva de aprendizagem e crescimento, vamos imaginar que eu vou delegar a pessoa do RH para ser a liderança daquele comitê. Ela já está envolvida no seu setor com tratamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas e tudo mais, então eu vou colocar essa pessoa como responsável. Significa que ela tem que fazer todas as ações dentro de aprendizagem e crescimento? Não, ela apenas se responsabiliza pela entrega de tudo aquilo. Então ela vai contar com a colaboração de todo o restante. E aí é onde a gente quebra o organograma e fala o seguinte, ó, nós temos aqui 4 líderes. Um exemplo, um para cada perspectiva. Esses líderes, quando a gente está falando do BSC, nós já não estamos falando mais de hierarquia de organograma, porque o líder do RH, ele pode chegar, por exemplo, para o líder do financeiro e solicitar ajuda para fazer uma ação. Significa que um está sendo subordinado ao outro? Não necessariamente, mas é aquele momento que as pessoas saem um pouco da sua função e olham efetivamente para o que precisa ser feito, olham para aquilo que precisa ser entregue dentro do que foi planejado. Então, cada comitê, um responsável, e esses responsáveis podem trazer pessoas. Por exemplo, se eu estou responsável pelo comitê de clientes e eu tenho lá um objetivo que demanda muito da análise de alguns dados para poder bater uma meta lá e poder chegar no meu objetivo. Mas eu não sei trabalhar com Excel, eu não sei trabalhar com análise de dados. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha num outro setor que sabe muito do assunto e pode me ajudar. Eu posso chegar para essa pessoa e pedir a contribuição dela para que a gente possa desenvolver. Então, a partir do momento que é criado o planejamento, a gente engaja a todos os colaboradores, pelo menos é a proposta, engajar todo mundo, para que todo mundo possa participar ativamente da realização e do cumprimento disso aí. Então, o planejamento estratégico, em outras palavras, é um grande passo que a empresa dá para haver aquele desligamento voluntário, mas não é necessariamente um afastamento do empresário. É aquele momento em que a equipe vai se tornando cada vez mais autogerenciável e vai fazendo com que a empresa caminhe por conta da própria equipe, não dependendo exclusivamente do empresário para isso. No dia a dia, assim, porque na prática a gente é um pouco diferente. Né? Sim. Essa visão que você tem, essa experiência que você já tem, que você me fala sobre a questão do pessoal, às vezes deslocar de um departamento para auxiliar em outro, isso gera muito conflito ou o pessoal já tem entendido melhor e tem colaborado mais nessas questões? Existe um bom senso que tem que ser sempre discutido, porque frequentemente a gente vai ver alguns setores perdendo um pouco a mão nisso aí. Às vezes com muita sede no pote ali de querer concluir, né, todas as tarefas o mais rápido possível, entregar a minha parte. Então a pessoa às vezes até esquece um pouco do seu próprio setor, quanto para fazer as atividades dela, quanto também para ajudar os outros. A gente tem que se lembrar que não podemos esquecer da nossa rotina. Nós temos ali, o nosso trabalho continua normalmente.
Claro que com algumas ações estratégicas em pauta. Então, toda semana, de repente todos os dias, a gente vai ter algo para ser feito. Então, como que a gente resolve quando isso começa a acontecer? Dentro desses 5 anos de horizonte que o planejamento trabalha, a gente vai fracionar ele em semestres. Então, a cada semestre, a gente precisa fazer uma revisão, por 2 motivos. Na verdade, até por 3, se nós formos pensar. O primeiro motivo é que se a gente pega um objetivo muito grande e já tenta concluir ele, a gente não vai conseguir. Um exemplo é, você quer travar seu computador, você abrir 20 abas nele de uma vez. Então, você quer travar um colaborador, é dar 20 tarefas para ele fazer de uma vez. Ele vai travar. Então, se você pega esse planejamento de longo prazo e vem fracionando ele em semestres, você já começa a ver algo mais execuível. Você já consegue ver que, opa, até no final do semestre isso aqui vai estar entregue. O final, o grande objetivo, talvez não esteja. E de fato não estará. Mas pelo menos essa parte está. E eu sei que se eu chegar nesse ponto até o final do semestre, eu já vou estar mais perto de alcançar meu objetivo. E dentro de cada semestre, nós vamos fracionar mais um pouco, que é o que eu chamo, até trazendo ali um pouco ali, quem conhece a metodologia do Scrum, que é uma metodologia ágil para gerenciamento de projetos, a gente traz as sprints, que são revisões periódicas do planejamento semestral a cada 45 dias. Então, ou seja, a cada 45 dias a gente chama os comitês e a gente faz uma reunião rápida, de 1 hora no máximo, para validar como está o andamento dessas ações. E aí é o momento que a gente faz ajustes. Opa, tal comitê está atrasado, tal objetivo está atrasado. Percebi no decorrer dessas semanas que tal comitê está passando um pouco da conta. Então calma um pouco, vai dar tempo de fazer tudo. Vamos focar nas tarefas que estão mais atrasadas agora. E aí é onde a gente faz essas ponderações com a equipe para não ficar vendo muito esse desvio, né, de função. Então as sprints a cada 45 dias elas já são programadas e aí sempre a 4ª sprint ela dá justamente no fim do semestre. Aí a gente já programa o semestre seguinte. Os outros motivos pelo qual eu falei que a gente faz é também a revisão dos objetivos em si, porque muita coisa muda no mercado o tempo todo. O tempo todo está sendo influenciado por aspectos externos, mas até mesmo o próprio desenvolvimento interno da empresa, se ele for mais rápido, se ele for mais acelerado do que o previsto, pode trazer uma mudança no planejamento. Por que não? Se a gente coloca eventualmente como um objetivo aumentar o número de unidades da empresa e na metade do tempo a gente consegue cumprir esse objetivo, nós vamos deixar isso parado e esperar dar os 5 anos para pensar qual vai ser o próximo objetivo? Não, a gente chegou naquele objetivo, a gente já pode pensar num próximo objetivo. Então, essas mudanças do mercado e também o atingimento dos objetivos antes do prazo faz que seja necessário a gente fazer essa revisão do planejamento a cada 6 meses. Então, são formas que a gente cria para não deixar o planejamento escapar, não deixar com que as coisas se percam e a gente está fazendo ali sempre uma revisão também, garantindo que está caminhando tudo bem. Show de bola. Isso aí. Isso é bacana, né? Esse momento de análise. Sim. É importante, né? Na hora que você precisa deslocar alguma situação para outra, até mesmo para comemorar. Né? Sim. Porque, igual você falou, vamos abrir, sei lá, 20 filial, algo grande. Sim. Se você quebra realmente, te dá uma satisfação, um momento, uma visão de conquista, né? Com certeza. Seja abrir uma loja, seja abrir 2, seja abrir 3, não vai esperar abrir as 20 para poder comemorar, né? Exatamente. É uma questão que a gente não pode se deixar levar pela emoção, mas conforme a gente vai atingindo os objetivos, há sim esse sentimento de nossa, as coisas estão indo muito bem. E por vezes eu vejo isso até acontecer, trazer um efeito colateral contrário. E aí a importância dos comitês, das reuniões de sprint e até mesmo da participação do consultor no negócio para garantir que vamos voltar o foco para cá. Não vamos deixar a euforia tomar conta, porque a gente bateu a meta de venda nos últimos 6 meses aí e o fluxo de caixa tá ok e a empresa tá vendo um resultado
resultado que nunca viu em tantos anos, vamos voltar a euforia para cá, porque senão na próxima revisão daqui a 6 meses, nada foi feito, aí a gente jogou 6 meses fora, e aí já jogou 6 meses fora, e aí o planejamento já não serve. Não é isso, nós precisamos estar sempre atento para justamente, vamos comemorar, vamos celebrar, principalmente nos finais aí, né, de semestre ou até de ano, mas sempre com esse propósito. A gente comemora, mas depois vamos voltar o foco para cá, né? Então esse é um ponto muito relevante também. Sim. Então essa questão do primeiro tópico é aprendizado. Aquilo que a empresa tem que aprender para atingir os objetivos. Exatamente. A aprendizagem e inovação, ou aprendizagem e crescimento, nós vamos falar principalmente da forma com que a sua equipe, a forma com que os colaboradores têm aprendido o seu negócio. E aí a gente vai falar sobre desenvolvimento de pessoas, nós vamos falar sobre inovação, não só de processo, porque processo é o próximo comitê, mas também até na forma de lidar com as pessoas como um todo. Nós vamos falar não só da capacitação, mas da remuneração, do plano de carreira dessas pessoas. Então nós vamos criar ações para promover o aprendizado e para promover a inovação. Isso dentro da organização. Em seguida, quando a gente vai falar então de processos internos, nós vamos falar sobre não só a forma com que os processos são realizados, mas o que pode ser melhorado desses processos. É aquela reengenharia dos processos, é onde a gente vai começar a olhar ali como é que é o modelo de negócio aqui da nossa empresa. As tarefas que são realizadas nos setores, elas estão sendo feitas da maneira correta? Eu estou conseguindo acompanhar os meus indicadores da forma que eu deveria acompanhar? Ou o que eu posso fazer para trazer mais assertividade e diminuir retrabalho? Aí a gente vai criar coisas dentro de processos internos. Depois, para falar de clientes, o foco já vai diretamente naquela pessoa que é tão importante. O que eu posso fazer para gerar mais valor para o meu cliente e fazer com que ele perceba que eu estou aqui olhando para ele e buscando melhoria para ele? Percebam que a inovação lá de trás, ela vem impactar tudo isso, mas aqui nós temos o foco direcionado para o cliente. E isso vai passar pelo aumento da quantidade de canais onde você atende. Se você hoje só tem loja física, a gente vai começar a falar sobre você atender em canais online. A gente vai começar a falar sobre você abrir outras forças de venda, como, por exemplo, trabalhar com a representação, né? Ter alguns representantes para poder promover o seu produto, abrir um e-commerce, abrir até mesmo, né, uma conta em um marketplace. E aí você está começando a criar ações voltadas para o cliente. E por fim, lá em finanças, nós vamos criar objetivos voltados exclusivamente para o resultado. Tomar cuidado para não pensar em finanças como um processo. Eu quero organizar o meu fluxo de caixa. Poxa, isso aí é muito mais um processo interno do que necessariamente um resultado. Sim. Lá em resultado nós vamos falar sobre atingir uma rentabilidade mais alta, aumentar a lucratividade, atingir uma receita recorde, aumentar o número de unidades, por exemplo, mas pensando no resultado que isso vai trazer, aumentar o número de clientes ou a base de clientes ativos. Tudo isso pensando no resultado financeiro. A conclusão que a gente tem dentro dos 4 pilares e por que a gente olha nessa didática, nessa sequência, é que na medida que as pessoas então são treinadas, essas são especializadas dentro dos seus setores, elas conseguem cumprir os processos internos com maestria. Elas conseguem entregar os processos internos sendo feitos da maneira com que eles devem ser feitos. Na medida que essas pessoas bem treinadas cumprem os processos internos da forma correta, da forma adequada, a gente entende que os clientes então estarão mais satisfeitos, porque haverá uma entrega de valor mais adequada para esse cliente. Ele vai perceber que é uma empresa mais profissional, uma empresa que se atenta ao que ele precisa de fato, então esse cliente se torna mais satisfeito. Clientes mais satisfeitos, por sua vez, eles não só se tornam clientes recorrentes, como eles podem se tornar clientes também que podem promover a marca e trazer assim, então, mais clientes e trazer mais resultado financeiro. Então,
Pessoas bem treinadas, executam processos bem definidos, geram mais valores para os clientes, que geram mais resultado financeiro. Então, essa sequência é muito importante para a gente perceber a ligação de um objetivo com o outro dentro de cada comitê, dentro de cada perspectiva. E lá no final, o que eu sempre digo é, não existe, como finanças está lá no topo, problema financeiro. Existe uma série de ações que você fez no passado que fizeram com que o seu resultado financeiro não fosse bom. Porque se você tivesse feito todas essas ações da forma correta, treinado bem a sua equipe, definido bem os processos, ter entregado um valor acima da média para o seu cliente, não tenho dúvidas de que o seu resultado financeiro seria bom. Então, naturalmente, o resultado financeiro, ele é uma consequência de todas as ações que vieram antes. Então, por isso que eu costumo dizer, não há problema financeiro. O problema financeiro pode ser outra coisa. Você guardou o dinheiro e esqueceu onde que você guardou, você perdeu uma carteira de Bitcoin, aí você tem um problema financeiro. Agora, numa organização, o financeiro é o reflexo das ações e das decisões erradas que você tomou. Então, se você não trabalha a sua base para isso, lá na frente realmente você vai estar deficitário lá nos demonstrativos lá. Então você estava falando aí, estava refletindo aqui, porque faz sentido, né? O ser humano, ele aprende por repetição. Então, quanto mais repetição você faz, mais você tem habilidade para aquilo. Sim. Acho que é essa que você talvez esteja querendo dizer a ideia. Então, a gente vai treinar ou vai se esforçar para fazer esse único movimento, ou o movimento nesse caminho, para a gente ficar especialista. Sim. Acho que essa que é a grande habilidade, né, do planejamento, de você treinar a equipe nesse sentido. Né? Mais uma vez, entender esse tipo de cliente, então ele tem esse tipo de demanda, tem esse tipo de processo. Exatamente. Então, antes mesmo do processo ou ocorrer, eu já estou me preparando para ele. Com certeza. Você definiu muito bem. Na medida com que todos nós dentro da empresa estamos engajados com o que precisa ser feito, não há motivos, não há porquê a gente não fazer as coisas da forma correta. Se eu tenho um processo desenhado, se eu tenho uma pessoa treinada para fazer isso, o que eu vou fazer? Cumpra sempre o método, siga sempre o método, faça o que tem que ser feito. Você não precisa chegar aqui e fazer nada mirabolante. Não, o planejamento está ali, ele existe. E se ele for cumprido da forma com que foi pensado, isso não vai doer em ninguém, isso não vai trazer nenhum desconforto dentro da rotina, porque a maneira com que a gente vai dosar, né, as tarefas, ela é muito tranquila para atingir no período em que nós temos. Então, no final das contas, se você simplesmente cumpre o que está proposto, pouquinho a pouquinho, degrau por degrau, dia após dia, você vai vendo o resultado chegando. Então, também, né, é um jogo de paciência. Vamos com calma. Você não vai ter em um mês o resultado que você não teve em 20 anos no seu negócio. Não adianta colocar no BSC a culpa de nada ter dado certo até hoje. Muito pelo contrário, ele está aqui justamente para corrigir isso aí. E não adianta querer acelerar as coisas. Não adianta querer fazer com que tudo seja com o mais rápido possível, porque não é assim que funciona. Não funcionou até hoje e não vai funcionar nunca. E é por isso que o planejamento ele tem toda essa duração, até para essa repetição fazer sentido também. A gente está ali todo dia ali se exercitando e fazendo acontecer. Acho que realmente é isso, né? Que você falou se você cumprir as tarefas, o resultado tem que aparecer. Sim. É bacana você trazer essa reflexão, porque se olhando hoje, que muitas vezes o empreendedor ele olha as finanças, olha o caixa, o extrato bancário, alguma coisa nesse sentido, ele vai ficar e não está satisfeito com o valor que ele encontra ali, o monetário, vamos Sim. dizer assim, ou mesmo que não tenha o dinheiro na conta, mas ele olha para a empresa dele e não está da forma como ele quer nesse sentido de resultado, o número de clientes, o número de funcionários, o que seja que traz esse valor monetário, é alguma coisa no processo que precisa ser melhorado. Com certeza. Aí acho que você traz essa reflexão. Não adianta você ficar olhando aí é só a conclusão mesmo.
Você tem que olhar no topo do início, né? Quer dizer, no início do processo. Exatamente. Como que você começou a executar isso? Como que você começou a fazer dessa forma? Sim. Acho que muitas vezes a gente fica frustrado porque que a gente olha, principalmente hoje nesse mundo tecnológico, imediático, né? Rápido. A gente abre as redes sociais e parece que tá tudo fácil, tá todo mundo ganhando dinheiro. Sim. E nós não. Mas é isso aí. Né? E como que vamos dizer assim, um influencer tá viajando, eu tô aqui. E parece que não tá rendendo, né? O que deveria render. Vixe, demais. Ele só faz isso aqui e eu tô fazendo esse mundaréu de coisa aqui. Mas... essas queixas que você costuma ouvir, que você costuma mais escutar? Na verdade, há sempre esse questionamento de que eu trabalho e eu não vejo o resultado. Eu trabalho, eu não vejo não consigo colher, não vejo dinheiro, né? De forma bem popular mesmo falando. A consequência é justamente o que a gente já veio falando no início da nossa conversa, que não há uma direção. As ações elas são feitas de forma aleatória, sem arbitragem nenhuma. Então, hoje a produção está precisando de mim, então eu vou descer lá para a produção lá porque um colaborador faltou e eu preciso fazer isso porque eu preciso entregar um pedido para o cliente. E aí, de repente, o cliente já liga esbravejando e aí eu tenho que parar o que eu estou ajudando para poder atender esse cliente e tentar contornar a situação. E aí, nesse tempo, já tem um boleto para pagar que vence hoje, um que venceu semana passada e ninguém me falou desse boleto e aí eu vou brigar com a pessoa do financeiro. E aí, por que então será que não está vendo o resultado financeiro? É porque não há um planejamento, não há uma definição de qual é o próximo passo. Uma coisa é você olhar para o seu negócio e enxergar ele como uma fonte de renda para você. E você querer, eu preciso de dinheiro porque eu preciso viver. Mas outra coisa é você olhar e falar assim, faz a coisa do jeito certo, porque se o seu negócio estiver indo bem, o resto é consequência. Você vai ver o dinheiro e você vai ter uma empresa muito mais estruturada. Então, não pensa lá no que você vai querer depois, pensa nessa próxima ação. E se de repente, né, a gente está aqui conversando, eu vejo muita gente questionar, falar assim, mas para mim não é o momento de aplicar o planejamento estratégico. Eu tenho que organizar a empresa primeiro para depois fazer o planejamento. Eu tenho que parar de ficar no operacional, eu tenho que parar de resolver pepino e de ficar apagando fogo para depois fazer o planejamento estratégico. É justamente por isso que a gente começa a propor o planejamento estratégico. Justamente por perceber que algo está errado. O empresário ter que trabalhar como um colaborador, isso não é certo em lugar nenhum. Uma coisa é você conhecer o processo, uma coisa é você participar ativamente da vida ali do dia a dia da sua empresa, outra coisa é você estar por dentro de todos os assuntos. Agora, outra coisa é você ter que, se não é você para fazer, ninguém faz. Com isso aí, você não vai ter resultado nenhum. Então, sai fora disso. E o planejamento estratégico ele vem justamente para nortear, passo a passo, de que forma a sua empresa se torna menos dependente da sua atuação. A ponto de chegar, você precisar sair do operacional, a ponto de você sair do tático, do gerencial e você estar presente no estratégico. E ali no estratégico, você vai apenas encabeçar as ações que precisam ser feitas. Mas, mais uma vez, não adianta acreditar ou pelo menos ter a esperança, a fé de que com um mês de planejamento isso vai acontecer. É uma mudança de cultura sua, dos seus colaboradores, da sua empresa como um todo, e se isso for sendo feito com o tempo, você vê o resultado. Volto a dizer, lá na frente, quando isso acontecer, eu não conheço um empresário desocupado que não está satisfeito com os seus rendimentos financeiros, com o resultado da sua empresa. A partir do momento em que o empresário ele está tranquilo, ele tem uma empresa que está caminhando bem e essa empresa já não depende dele, eu tenho certeza que as finanças desse cara estão boas. Porque é uma consequência. É um resultado. Certo? E só uma outra dúvida, porque você está falando a longo prazo.
como que você trabalha com o empresário no dia a dia e essas questões de ansiedade? Essa expectativa? Porque você está pedindo para ele é acostumado. Sim. Você trouxe um cenário, olha, ele tá lá na produção, quando vê ele tá lá, subiu para poder na venda, só atender o cliente, correu para no financeiro e se perdeu no meio do caminho. Então ele é atarefado, né? Ele tá ali no dia a dia na lead, resolvendo problemas. Aí você tá pedindo para ele respirar, tomar fôlego e começar, não que ele não pensa, mas pensar de forma diferente, né? Sim. Olhar a longo prazo, sendo que ele tá fazendo aqui e agora. Aí gera essa ansiedade, essa expectativa. Como que você lida com isso no dia a dia? Muito bem colocado, Bruno, porque isso de fato acontece. Mas o principal ponto é, a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente vai falar as coisas, mas é tirar um pouco o foco dessa preocupação. Porque se a gente vai começar o dia preocupado com isso, a gente vai terminar o dia preocupado com isso, o empresário vai embora para casa dele preocupado com isso, ele vai chegar o outro dia na empresa preocupado com isso. E isso vai ser um trabalho que todos os dias ele vai ter que fazer. Então a primeira coisa é, se você percebe que aquilo que você programou para ser feito naquela semana faz sentido, faça. Eu sei que o seu problema financeiro, eu sei que esses problemas que estão te preocupando hoje, eles não são fáceis de esquecer. Você não vai simplesmente virar uma chavinha e falar assim, opa, beleza, a partir de agora eu não tenho mais esse problema e eu vou esperar esse tempo. Mas se você começa a perceber que cada atividade que você faz, ela vai trazer um resultado que lá na frente pode ser considerado positivo para você, então faça. O combinado que eu sempre faço com os meus clientes, com os empresários que eu conheço eu sei que seu problema não vai ser resolvido essa semana, mas tá vendo isso aqui que a gente combinou esses dias? Isso que a gente combinou é para essa semana? Faz. Semana que vem a gente vai conversar de novo. Seu problema, muito provavelmente, ainda vai estar lá. Ele ainda vai estar acontecendo, mas faz isso aqui que a gente combinou, vai te custar talvez ali umas 2, 3 horas, 4 horas da sua semana, mas eu tenho certeza que isso lá na frente vai trazer um resultado. Então, não é tão simples, né, quanto pode parecer, mas é um trabalho de renovação. Sempre a gente tem que pega ali aquele problema, deixa ele de lado aqui um pouquinho e vamos resolver isso. Depois volta para esse problema. Mas depois deixa ele de lado aqui um pouquinho e faz mais um pouco. Daqui a pouco aquele problema já não está tão problema mais quanto era quando ele era problema de verdade. E aí as coisas vão acontecendo. Há um caso específico, há umas 3 semanas atrás, eu estava atendendo uma empresa e num determinado momento, eu já atendo eles há mais ou menos uns 2 anos e meio. A gente faz o trabalho de consultoria, a gente faz o trabalho de planejamento estratégico lá. E numa reunião, a colaboradora, que hoje ela está como gestora, ela chegou para mim e falou assim, eu estou percebendo que a cultura da empresa ela está cada vez mais forte no pessoal lá da produção. Eu falei assim, bacana, me conta mais, o que você percebeu isso? E aí o depoimento dela foi que ela tem percebido que com a firmeza que foi sendo criada nas ações do empresário, das lideranças do negócio, foi refletindo aos poucos na equipe. E aí a equipe quase que naturalmente foi absorvendo aquilo. Alguns colaboradores mais problemáticos saíram, outros novos entraram, esses novos já entraram com uma outra realidade, e aí aos poucos. Mas, volto a dizer, 2 anos. 2 anos de trabalho. E aí quando vê, parece que foi no estalar de dedos, opa, a empresa, a equipe está começando a viver a cultura da empresa. Não foi da noite para o dia. Isso tinha começado um bom tempo atrás, mas a gente foi fazendo aquilo naturalmente. Até houve, até um destaque do que eu falei, houve a seleção natural. Os colaboradores problemáticos saíram da empresa, adapta, né? Os que se adaptaram ficaram bons, naturalmente a gente vai trazendo outros. Claro, há turnover, há quem entra, quem sai, tem contratações às vezes que não dão muito certo, mas no final das contas é justamente isso, é essa seleção. Ou você se adapta ao negócio, você se adapta à cultura, ou não, você está fora do jogo. E aí é assim que a gente vai fazendo, renovando semanalmente, renovando periodicamente,
esse propósito de que vai dar certo, lá na frente a gente vai chegar, né? Claro, aí é um jogo, né? Eu tô aqui do lado para fazer o meu trabalho, o empresário tá do outro também, se comprometendo com o nosso trabalho, porque o meu interesse é fazer com que o negócio dele prospere, e no final das contas, se a gente consegue transformar isso em boas ações, com o tempo, isso vai trazer um resultado. É isso. Show de bola. Muito bom. Acho que esse fechamento aí traz muita tranquilidade, né? E é importante eu vejo o empresário entender isso. Perfeito. Muito obrigado, Pedro, pelo seu conteúdo, pelas essas explicações aí. Acredito que o pessoal vai aproveitar bastante. Perfeito. Bruno, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pessoal. Estou sempre à disposição. Contem comigo aí quantas vezes for necessário. Nós agradecemos você disponibilizar seu tempo, seu conhecimento para a gente bater esse papo e tentar levar o máximo de informação possível para os empresários. Obrigado. Obrigado. Valeu. Isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por acompanhar a gente aí. Mais uma vez, eu peço para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um grande abraço aí, até o próximo podcast.